Imagine viver em um país onde a maioria das pessoas sobrevivem com menos de R$ 6 por dia, onde ter uma simples bicicleta é sinal de status, a eletricidade é um privilégio raro e a internet um recurso distante da realidade da população. Neste lugar, até mesmo a carne, algo comum em muitas mesas ao redor do mundo, é um luxo quase inimaginável. Estou falando de Burundi, uma pequena nação da África que carrega o doloroso título de o país mais pobre do mundo. Aqui, a vida é marcada pela escassez. Os alimentos faltam, os serviços básicos praticamente não existem e as oportunidades são quase nulas. Famílias inteiras vivem em condições desumanas, enfrentando uma realidade em que a miséria é constante. A situação é tão extrema que o Burundi também é conhecido como o país mais infeliz do mundo. No vídeo de hoje, você vai conhecer de perto a dura realidade de um povo que resiste bravamente em meio a desafios que poucos conseguiriam suportar. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. Burundi está localizado no coração da África, cercado por um cenário tão impressionante quanto desafiador. Sem saída para o mar, o país faz fronteira com a Tanzânia ao leste e sul, Ruanda ao norte e a imensa República Democrática do Congo a oeste. Mesmo pequeno no mapa, Burundi surpreende com uma geografia dramática. Montanhas elevadas, colinas verdejantes que se estendem até o horizonte e vales profundos que parecem ter sido talhados pela própria natureza. Apesar da proximidade com a linha do Equador, onde o calor costuma dominar, o clima nas regiões montanhosas é surpreendentemente ameno, com temperaturas em torno de 20 graus Celsius durante boa parte do ano. Já nas áreas mais baixas, o cenário muda completamente. O calor é intenso, pesado, quase sufocante, criando um contraste climático que poucos imaginam existir em um território tão compacto. Com cerca de 27 mil quilômetros quadrados, Burundi é menor que a Bélgica e caberia com folga dentro da Suíça. Mas não se deixe enganar pelo tamanho reduzido. O país abriga mais de 13 milhões de habitantes, tornando-se um dos países mais densamente povoados de toda a África. Um território apertado, montanhoso e cheio de vida, onde cada espaço é disputado, cultivado e vivido de maneira intensa. Número 2. População e pobreza. Com tanta gente espremida em um território pequeno e sem muitos recursos naturais, o que mais impressiona, ou choca, é que a grande maioria dessa população vive em condições extremamente precárias. Aproximadamente 70% dos burundianos estão abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo com menos de $1 por dia, o que obriga muitos a aceitar trabalhos exaustivos e arriscados em busca de renda. Cerca de 90% da população dedica-se à agricultura, o que poderia indicar uma economia agrícola forte. No entanto, a realidade é extremamente diferente. O problema é que essa agricultura é extremamente frágil, feita com ferramentas rudimentares, sem acesso a fertilizantes ou irrigação e ainda sujeita às mudanças climáticas. Quando não há seca, há enchente. Quando não há pragas, falta mão de obra. Esse cenário limita drasticamente a produtividade e, em muitos casos, o que se colhe mal dá para alimentar a própria família. Comer carne, por exemplo, é um luxo quase imaginável para a maioria. Muitas famílias se alimentam apenas uma vez ao dia, e quando podem. Número 3. Uma vida sem confortos básicos. Em Burundi, a ideia de lar é muito diferente do que se imagina. Fora das áreas urbanas, como a capital Bujumbura, a maioria da população vive em cabanas improvisadas feitas de barro, gravetos, folhas de bananeira e palha. Sem portas, sem janelas, sem privacidade. Telhados que vazam quando chove, paredes frágeis que não protegem do frio das montanhas nem do calor sufocante das áreas mais baixas. O chão de terra batida serve como cama para adultos e crianças. É ali, em um espaço minúsculo, que até 10 pessoas dividem o sono, muitas vezes sem cobertores ou travesseiros. Ter uma cama, com colchão, é considerado um luxo que poucos já viram de perto. Além das dificuldades com a moradia, a eletricidade é um privilégio distante para quase toda a população. Menos de 8% das residências em Burundi têm acesso à energia elétrica. Isso significa que, quando o sol se põe, o país mergulha na escuridão. A noite é silenciosa, escura e parada.
Lojas, feiras e mercados fecham cedo, e quem precisa caminhar após o anoitecer só conta com a luz das estrelas, ou, quando possível, uma vela acesa dentro de casa. Para muitas famílias, isso significa viver completamente desconectadas do mundo. Número 4. Transporte. Enquanto em muitas partes do mundo a bicicleta é vista como um meio de transporte comum, em Burundi ela é um símbolo de riqueza e status. Ter uma bicicleta é como possuir um carro de luxo. Para os homens, isso representa também uma vantagem social, já que é comum que um homem com bicicleta seja considerado um bom partido para casamento. Essas bicicletas, que em outros lugares servem para lazer, são verdadeiros veículos de carga em Burundi. Os agricultores empilham grandes quantidades de bananas, que variam de 100 a 150 quilogramas, formando montanhas amarelas que desafiam a gravidade. Além disso, eles percorrem longas distâncias, muitas vezes de pés descalços e enfrentando ladeiras íngremes. Para ganhar um pouco mais de velocidade, alguns ciclistas se arriscam segurando na traseira de caminhões, uma prática perigosa, mas que ilustra a engenhosidade e a resistência do povo burundiano. Mas, para a maioria, caminhar longas distâncias é a realidade diária. Pessoas atravessam quilômetros a pé, e carregar cargas pesadas é parte da rotina, incluindo as mulheres, que com uma força impressionante equilibram tudo, desde baldes de concreto até enormes recipientes de água em suas cabeças. Número 5. Economia. A economia do país é uma das mais frágeis do planeta. Com um PIB per capita de cerca de $300 por ano, a vida por lá é uma luta diária por sobrevivência. Isso significa que milhões de pessoas vivem com o equivalente a menos de $1 por dia, uma quantia que mal dá para comprar um pão em muitos países. A situação se agrava ainda mais quando se olha para a realidade alarmante. Mais de 65% da população sofre de desnutrição, e a expectativa de vida média mal ultrapassa os 60 anos, sendo uma das mais baixas do mundo. A fome não é uma ameaça distante. É uma presença constante, cruel e silenciosa. Famílias inteiras enfrentam a escassez de alimentos nutritivos como parte da rotina. Como se não bastasse a pobreza extrema, o país lida com um obstáculo geográfico que complica ainda mais sua situação. Por não ter saída para o mar, o comércio internacional é limitado, demorado e extremamente caro. As exportações se resumem basicamente a café e chá, produtos que, mesmo valiosos, esbarram em barreiras logísticas para chegar aos mercados globais. Sem acesso fácil a portos e rotas comerciais eficientes, a economia permanece estagnada, vulnerável e dependente da ajuda internacional. Segundo o Banco Mundial, o FMI e diversas organizações globais, essa nação ocupa há quase 62 anos consecutivos o amargo título de o país mais pobre do mundo. Uma marca dolorosa que escancara a urgência de atenção, investimentos e mudanças profundas. Número 6. Corrupção. A corrupção é uma das maiores barreiras ao progresso em Burundi, que frequentemente aparece entre os países com piores índices no ranking de transparência internacional. Esse desvio crônico de recursos limita drasticamente o acesso da população a serviços essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, tornando ainda mais difícil melhorar as condições de vida. Com recursos já escassos sendo desviados ou mal administrados, a corrupção impede que o país avance em áreas fundamentais, agravando a pobreza e alimentando o ciclo de dificuldades enfrentado pela população. Número 7. Bananas. Em Burundi, a banana vai muito além de uma simples fruta. Ela é um símbolo de sobrevivência, cultura e tradição. Presente em praticamente todas as regiões do país, é um dos alimentos mais cultivados e consumidos, sendo parte fundamental da dieta diária da população. Em uma nação onde a carne é um luxo quase inimaginável e a fome é uma ameaça constante, a banana se transforma em base de sustento e até em fonte de renda para milhares de famílias. Nos mercados ao ar livre, especialmente nas ruas movimentadas da capital, Bujumbura, é comum ver pilhas e mais pilhas de bananas expostas em cestos, atendendo a uma demanda constante. Essa fruta versátil é consumida fresca, cozida e preparada em diversos pratos. Os mais tradicionais são o ibitoque, um prato simples, mas muito nutritivo, feito com bananas verdes cozidas,
muitas vezes misturadas com feijão ou mandioca, e o ugali, feito com banana cozida e farinha de milho ou mandioca, frequentemente servido com bananas amassadas ou inteiras. A criatividade na cozinha burundiana mostra a capacidade do povo de fazer muito com quase nada. O comércio de bananas também representa um importante pilar da economia informal. Muitas famílias dependem exclusivamente da venda dessa fruta para comprar outros alimentos ou pagar pequenas despesas. No entanto, o transporte das bananas é um desafio enorme. Sem estradas asfaltadas e com pouquíssimos veículos disponíveis, homens, mulheres e até crianças carregam enormes cachos na cabeça ou em bicicletas adaptadas, percorrendo longas distâncias para chegar aos pontos de venda. Número 8. Capitais. Burundi é um dos poucos países do mundo com duas capitais oficiais, cada uma representando um lado distinto da nação. Gitega, a atual capital política, e Bujumbura, a tradicional capital econômica, formam um contraste que revela muito sobre o país, sua história e seus desafios. Até 2018, Bujumbura era a única capital do país, exercendo tanto funções administrativas quanto econômicas. No entanto, nesse ano, o governo decidiu transferir a capital política para Gitega, uma cidade mais centralizada geograficamente. O objetivo era descentralizar o poder, reduzir a pressão populacional sobre Bujumbura e estimular o desenvolvimento de regiões menos favorecidas. No entanto, Bujumbura, localizada às margens do Lago Tanganyika, continua sendo o centro econômico do país, abrigando empresas e indústrias importantes. Além disso, Bujumbura é conhecida por sua energia vibrante e mercado central, onde os comerciantes vendem produtos variados, desde alimentos frescos até artesanato. Número 9. Infraestrutura. A infraestrutura de Burundi é um dos grandes desafios que o país enfrenta em seu desenvolvimento. O país é um dos poucos no mundo que não possui uma rede ferroviária, o que limita significativamente o transporte de mercadorias e encarece o comércio. Com as estradas como única opção de mobilidade, o estado precário de grande parte delas torna o transporte lento e difícil, principalmente nas áreas rurais. As estradas pavimentadas são escassas, e durante a estação chuvosa, muitas estradas de terra ficam praticamente intransitáveis, impactando a vida cotidiana e o abastecimento de produtos. Além disso, o acesso a serviços básicos como eletricidade e água encanada é muito limitado. Apenas uma pequena porcentagem da população tem acesso regular a esses serviços. O país depende em grande parte de fontes externas para financiar melhorias, mas a instabilidade econômica e política atrasa o progresso. Contudo, há projetos e planos de longo prazo para melhorar a conectividade e infraestrutura, incluindo a possível construção de uma linha ferroviária para conectar o país aos vizinhos como Tanzânia e Ruanda, o que facilitaria o comércio regional e traria novas oportunidades econômicas. Número 10. Danças tradicionais. As danças tradicionais do Burundi são uma expressão vibrante da alma do país, um legado ancestral que atravessa séculos e continua presente em cada festa, cerimônia e celebração comunitária. Entre todas elas, a mais famosa e reverenciada é a dança dos tambores do Burundi, que representam séculos de tradição e poder. Tradicionalmente, eles eram tocados em cerimônias importantes, incluindo colheitas e celebrações reais. Apenas homens de linhagens específicas tinham o direito de tocar os tambores, que simbolizavam poder e tradição. Em 2014, a Unesco reconheceu os tambores de Burundi como patrimônio cultural e material da humanidade. Hoje, eles ainda são tocados em eventos culturais e competições internacionais, sendo um símbolo do orgulho e identidade burundiana. Além disso, a dança dos tambores, uma performance que combina ritmo, energia e tradição, é realizada em eventos especiais e envolve grupos de homens que tocam tambores enquanto executam movimentos sincronizados e vigorosos, celebrando momentos importantes. A dança dos tambores é única por sua intensidade e precisão, e é frequentemente apresentada em festivais e competições, encantando plateias e fortalecendo o espírito comunitário. Mas a dança no Burundi não se resume à força dos tambores. Existe também a Sama Wahunja, uma dança feminina cercada de elegância e simbolismo. Executada principalmente por mulheres em eventos sociais, casamentos e celebrações da colheita, ela se destaca por seus movimentos fluidos,
circulares e extremamente harmoniosos. As dançarinas, usando tecidos coloridos e lenços tradicionais, movem braços e quadris com suavidade, criando uma atmosfera de graça e união feminina. Já a Umudiho é uma dança comunitária que une canto, passos rápidos e coreografias repetitivas que representam celebração, prosperidade e união familiar. Cada grupo étnico do Burundi, Hutus, Tutsis e Tuás, agrega suas próprias variações, tornando o país um verdadeiro mosaico cultural. No Burundi, a dança não é apenas arte, é linguagem, memória e resistência. Em um país onde o povo já enfrentou guerras, pobreza e instabilidade, essas danças funcionam como âncoras culturais, mantendo viva a identidade burundinense e reforçando o orgulho de um povo que, apesar das adversidades, nunca deixou de celebrar sua própria força. Para o burundinense, a dança não é apenas arte. É uma forma de contar histórias, transmitir memória, educar a juventude e reforçar os laços da comunidade. Número 11. Pontos turísticos. Burundi pode ser um país pequeno, pobre e pouco visitado, mas guarda alguns dos cenários naturais mais surpreendentes e desconhecidos da África. É aquele tipo de destino que quase ninguém coloca no mapa, mas quem chega lá descobre um território de montanhas dramáticas, lagos gigantescos, cachoeiras impressionantes e uma cultura que resiste ao tempo. O principal tesouro do país é o Lago Tanganyika, a joia natural que é motivo de orgulho para a população e um espetáculo para os visitantes. O Lago Tanganyika. Esse é o segundo maior lago de água doce do mundo em volume e o segundo mais profundo, perdendo apenas para o famoso Lago Baikal, na Rússia. Este lago, que cobre cerca de 32 mil quilômetros quadrados, estende-se por 4 países: Burundi, Tanzânia, Zâmbia e Congo. Mais que uma paisagem deslumbrante, ele é uma das maiores reservas de água doce do planeta, abrigando mais de 250 espécies de peixes que só existem em suas águas. Esse ecossistema único faz do Tanganyika um destino fascinante, atraindo tanto pescadores locais quanto pesquisadores. Outro destaque é a cidade de Gitega, considerada o coração cultural do país. Lá, visitantes podem conhecer o Museu Nacional de Burundi, que guarda artefatos antigos, trajes tradicionais e instrumentos utilizados na famosa Dança dos Tambores. Gitega também é palco frequente de apresentações culturais que mostram a força da música e da dança burundinense. Para quem gosta de natureza, o país é coberto por colinas verdejantes, planaltos altos e montanhas que parecem tocar o céu. Uma das regiões mais deslumbrantes é a cadeia montanhosa de Kibira, onde uma floresta tropical densa esconde nascentes cristalinas, aves exóticas e trilhas pouco exploradas. A Reserva Florestal de Kibira National Park, localizada no noroeste do país, abriga primatas como colobos e chimpanzés e oferece um verdadeiro espetáculo natural para quem se aventura por suas trilhas. Outro destaque é a planície do Vale do Ruzizi, repleta de vida selvagem e vegetação rasteira que se estende até as margens do famoso Lago Tanganyika. E não se pode deixar de mencionar as cataratas de Kagera, que despencam entre formações rochosas em um cenário digno de cartão postal. Essa beleza natural, muitas vezes ofuscada pela pobreza e pelos conflitos do país, é um tesouro pouco conhecido do continente africano. Outro ponto impressionante são as cachoeiras de Carera, um conjunto de quedas d'água que despencam em camadas, formando piscinas naturais em tons de verde e azul. O som das águas ecoando pelas rochas cria uma atmosfera mágica, considerada um dos cenários mais bonitos do Burundi. Burundi pode não ser um destino famoso, mas esconde uma beleza bruta, natural e autêntica, perfeita para quem busca lugares desconhecidos, intactos e carregados de história. Número 12. Cultura. Em meio à dura realidade enfrentada diariamente pela população, a cultura de Burundi continua viva e pulsante, transmitida por meio do idioma, da fé e das tradições ancestrais. O país possui 3 idiomas oficiais: Kirundi, francês e inglês, sendo o Kirundi o mais falado e compreendido pela ampla maioria da população. Trata-se de um idioma bantu, cheio de expressividade, utilizado nas conversas cotidianas, nas canções tradicionais, nos rituais e até mesmo nas decisões políticas locais. O francês, herança da colonização belga,
ainda é amplamente usado em documentos oficiais e no sistema educacional, especialmente nas áreas urbanas. Já o inglês foi incluído recentemente como idioma oficial, mas ainda é pouco difundido fora dos círculos mais escolarizados. No campo da religiosidade, o povo burundiano é profundamente espiritual. Cerca de 90% da população se declara cristã, com predominância do catolicismo, seguido por igrejas protestantes. Apesar disso, muitas comunidades continuam preservando práticas espirituais tradicionais, como o culto aos ancestrais, rituais de proteção espiritual e a crença em forças da natureza. É comum que pessoas recorram a curandeiros locais, conhecidos como abatua ou baganga, que utilizam ervas, rezas e rituais para curar doenças ou afastar o azar. Número 13. Culinária. A comida burundi é um reflexo direto da vida do seu povo, simples, rural e profundamente moldada pela pobreza. Em um país onde a agricultura sustenta a maioria das famílias e onde o dinheiro é escasso, cada ingrediente tem valor, cada refeição é aproveitada ao máximo e quase nada é desperdiçado. O alimento mais simbólico do Burundi é o ugali, uma massa espessa feita de farinha de milho ou mandioca, moldada com as mãos e servida ao lado de praticamente qualquer acompanhamento disponível. Outro prato essencial é o ibiharage, um feijão cozido lentamente por horas, até adquirir uma textura cremosa e um sabor forte, resultado da mistura de especiarias simples. Já a izombe, feita com folhas de mandioca piladas e cozidas com pasta de amendoim, é considerada um dos pratos mais tradicionais e nutritivos do país. Devido à pobreza generalizada, o consumo de carne é raro. Frango, cabra ou boi aparecem apenas em datas especiais, como casamentos, visitas importantes ou cerimônias religiosas. No dia a dia, as proteínas são substituídas por leguminosas e por vegetais cultivados localmente. Nas regiões próximas ao Lago Tanganyika, o peixe se torna mais presente, especialmente tilápia e bagre, que são assados, fritos ou cozidos com banana da terra. Para muitas famílias, o peixe é o único acesso à proteína animal durante o ano. Outro elemento marcante da culinária burundiense é a presença constante da banana. Usada verde para pratos salgados, madura para receitas doces e até fermentada para bebidas tradicionais, ela representa um dos ingredientes mais versáteis do país. E não para por aí. A criatividade com a banana se manifesta até mesmo nas bebidas. A famosa cerveja de banana, chamada urvarva, é uma tradição antiga, preparada com bananas maduras que são amassadas, misturadas com água e deixadas para fermentar. Em algumas comunidades rurais, até mesmo grama é adicionada ao processo de fermentação, acelerando a produção. O resultado é uma bebida doce, turva e levemente alcoólica, com sabor forte e aroma característico. Nas comunidades rurais, casamentos, batizados, colheitas e até funerais são acompanhados por essa bebida simbólica, que representa união, gratidão e conexão com as raízes. A cerveja de banana não é apenas uma bebida, mas uma experiência cultural que une as pessoas em celebrações e momentos de alegria, proporcionando um raro alívio em meio às dificuldades diárias. Em resumo, Burundi é um país de contrastes marcantes, onde as dificuldades econômicas e a resiliência cultural coexistem lado a lado. A luta diária pela sobrevivência é, sem dúvida, uma realidade, mas, ao mesmo tempo, as tradições ricas e as danças vibrantes, carregadas de significado, revelam a força e o espírito do povo burundiano. Se você se sentiu impactado pelas dificuldades dessa nação, conte-nos o que mais chamou sua atenção. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.